Estrias, que são umas cicatrizes, né, gente? Elas ocorrem porque a nossa pele não consegue acompanhar uma distensão intensa, ou seja, ela não consegue acompanhar tanto o crescimento para frente, que ocorre na gestação, quanto o crescimento para cima, que quando ocorre o estirão do crescimento e a pessoa cresce muito rápido. Isso daí a gente percebe bastante em meninos, né? Então a nossa pele não consegue acompanhar essa tensão de distensão e acaba causando e gerando uma cicatriz, que é uma estria naquela região, tá? O tecido acaba sendo lesionado. Isso porque a nossa elasticidade também não consegue acompanhar essa distensão. Então a gente percebe o rompimento das fibras elásticas que proporcionam elasticidade à nossa pele. Isso que as estrias ocorrem na gestação, quando a gente aumenta o peso de uma forma muito elevada, no estirão do crescimento, quando o menino ou a menina, naquela fase que está crescendo, cresce muito rápido, tem o salto no crescimento, quando se ganha massa muscular de uma forma muito rápida. Percebemos também que as estrias têm uma relação em quem tem a síndrome de Cushing. Por quê? Essa síndrome tem os glicocorticoides muito elevados, né? E a gente sabe que o glicocorticoide tem uma relação muito intensa e muito direta com a formação das estrias. Então vamos de causas, né? Quais são as principais causas para a formação das estrias? Em primeiro lugar, a gente vê que os fatores endócrinos, ou seja, alterações hormonais, a gente percebe muito isso e tendo uma relação muito elevada com a formação das estrias. Então, em segundo lugar, a gente percebe alterações mecânicas, ou seja, a tensão da força exercida sobre a pele é muito maior do que a pele pode segurar, do que ela pode aguentar, tá? A predisposição genética, se o seu pai ou a sua mãe tem estrias, você tem uma probabilidade de ter estrias muito maior do que quem não tem. Condições, quando a gente tem alguma doença, como síndromes, como eu comentei anteriormente, tumores na suprarrenal. Outra síndrome também que tem uma relação muito grande é a síndrome de Marfan, diabetes também, tuberculose e lúpus eritematoso, tá? Isso são algumas condições que a pessoa tem que tem uma relação muito intensa com as estrias. Agora eu quero te explicar as fases de formação das estrias, tá? Em primeiro lugar, aparecem aquelas estrias as vermelhinhas, né? As estrias vermelhinhas são chamadas, né, por nós como estrias rubras, tá? Então é uma estria imediata. Então quando rasgou e a gente teve aquela cicatriz imediata da nossa pele. Neste momento dessa estria, a gente tem ali um processo inflamatório intenso, a gente tem também a presença de fibras colágenas, de fibras elásticas ali, então a elastina e o colágeno estão presentes naquela região, e a gente tem todo um processo inflamatório intenso gerado naquela região, tá? É muito comum a pessoa sentir prurido, que é a coceira, quando a estria começa e é imediata, assim, quando ela rompe naquele início, né? Além disso, algumas pessoas relatam de dor também, tá? Isso em alguns casos, em poucos casos, mas tu pode sentir um pouquinho de dor na região. Em alguns casos também ocorre erupções agudas, ocorre uma feridinha naquela região, a região onde a estria está se formando ou está recém se formando. Nessa fase das estrias rubras, também a gente percebe os vasos capilares estão intensos ali, então por isso que ela é vermelhinha também, tá? E eu já te digo, eu já te adianto que nesta fase os tratamentos têm um resultado muito melhor. Então esse é o momento
principal de tu procurar um tratamento, já começar a fazer. Não espera ela ficar branquinha, começa por ali, porque a gente tem todo esse processo inflamatório intenso trabalhando, a gente tem o colágeno que está presente, a gente tem a elastina que está presente. Então, a resposta ao tratamento vai ser muito mais eficaz num caso de uma estria rubra do que se a gente esperar ela ficar alba, ela ficar branquinha. Depois a gente tem o segundo estágio, que são as estrias albas, tá? Ou estrias brancas, né? Ela é conhecida por esse nome por ela ser esbranquiçada. Nesta fase, todo o processo de formação da estria já ocorreu, então a gente tem uma escassez dos vasos capilares ali, eles não estão presentes mais, o colágeno e a elastina não está presente, ou se estiver, é pouquinha coisa que está presente, então a gente tem uma ausência, especialmente das fibras colágenas e elásticas, né, a elastina e o colágeno. E não tem mais processo inflamatório, né? Então ela já tem, a gente já vê uma profundidade, a gente já vê uma depressão da nossa pele, tá? Ela é justamente de mais difícil o tratamento, por quê? Porque nessa estria eu vou ter que gerar todo um processo inflamatório para vir colágeno e elastina ali, e esse colágeno e elastina acabar melhorando e proporcionando um processo de cicatrização da pele, tá? Então, por isso que ela é um pouquinho mais demorada a se tratar e a gente tem um pouquinho mais de dificuldade no tratamento, tá? Mas tem como tratar os fatores agravantes para a formação das estrias, tá? O uso de algumas substâncias andrógenas, como o uso de anabolizantes, especialmente mulheres, né? Isso faz com que você agrave o seu quadro de estrias, tá? A desidratação, então a falta da ingesta de água, a falta do consumo, de tomar água, bastante água ao longo do dia, também vai fazer com que você fique mais predisposta ou que agrave o seu quadro de estrias, tá bom? A colocação de prótese sem trabalhar aquela região antes. Isso a gente percebe bastante em estrias, especialmente nos seios, né? A pessoa vai lá e só coloca a prótese. Eu te sugiro a você fazer um tratamento com a região do seu peito, se você vai colocar uma quantidade de prótese que vai dar uma boa aumentada no seu peito e você não tem quase pele, né, para colocar essa prótese, então trabalha bastante essa distensão e trabalha bastante e prepara a sua pele para receber a prótese. O risco de você desenvolver estrias depois no peito, na região do peito, é muito menor, né? E o silicone e a prótese vai ficar muito mais bonita também, tá? Porque uma prótese com estria no peito não é tão legal, né? Então, eu sugiro isso. Trabalhe bastante a região do peito para depois colocar a prótese, tá? Você vai ter um resultado muito melhor até no processo de cicatrização, tá? Alguns genes também. Existem alguns genes que são determinantes para a formação de estrias, porque eles têm uma relação muito grande com colágeno, com a formação de colágeno, com a formação da fibronectina, formação de elastina também. Então, esses genes estão diminuídos em algumas pessoas e se tornam um fator agravante para a formação de estrias nessas pessoas, né? Por isso que tem pessoas que têm mais estrias do que outras ou têm mais predisposição do que outras, né? A gente tem 3 teorias, né, que são consideradas teorias para a formação das estrias, tá? Em primeiro lugar, a teoria mecânica. Isso. A teoria mecânica é aquela que a gente percebe muito, por exemplo, na gestação, no estirão do crescimento, quando tu ganha uma massa muscular muito elevada, quando tu engorda muito rápido, ou seja, é uma teoria mecânica. Tua pele não está preparada, ou a colocação de prótese também, tua pele não está preparada para a distensão que vai ocorrer naquele momento, tá? Então, tu cresce muito rápido, a tua pele não está preparada para esse crescimento, tu ganha muita massa muscular, a sua pele não está preparada para a distensão que a massa muscular vai causar no seu corpo, você engravida e a barriga aumenta muito rápido, sua pele não está preparada para
para aumentar de uma forma tão significativa. Tudo isso, ou tu coloca uma prótese e não prepara bem a região do seio, por exemplo, e a sua pele não está preparada para receber aquela prótese. Tudo isso equivale para te explicar a teoria mecânica. A gente tem também a teoria endócrina, tá? A teoria endócrina tem uma relação muito grande com os esteroides, né? Como eu comentei anteriormente, o uso de alguns anabolizantes, alguns hormônios andrógenos, fazem com que tu aumente a tua predisposição a ter estria. Além disso, o hormônio cortisol, ele inibe os fibroblastos a produzirem colágeno e a elastina. Então, diminuindo assim a produção de colágeno e elastina, tu fica mais predisposto a ter estrias, isso mesmo. Então, essa teoria tem muita relação com alguns hormônios, como os andrógenos, que eu já havia comentado, e com o cortisol, ok? Alguns deles, né, gente? A teoria infecciosa. A infecção, ela libera uma toxina que vai danificar os tecidos, né? Além dessa toxina danificar os tecidos, a gente tem uma relação muito grande com o uso de corticoides, né? Os corticoides, eles aumentam a predisposição e eles danificam também a produção de colágeno e elastina.